A gente continua falando sobre a morte do Papa Emérito. Ele sempre foi um grande intelectual, alguém que tinha verdadeiro amor pela igreja e se preocupava com os rumos e o futuro da humanidade. Eu estou conectado agora com o padre Thales Maciel, que é especialista no legado do Papa Emérito Bento XVI. Padre Thales, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem, uma alegria estar com vocês aqui. Padre, qual é, de fato, o principal legado que o Papa Emérito Bento XVI deixa pra gente? Wilker, pelo que a gente conhece da trajetória do Papa Bento XVI, é bastante perceptível como um legado fundamental do seu magistério como Papa e também de sua trajetória como docente, a primazia de Deus, a centralidade de Deus, o fato de Deus estar acima e no centro de todas as coisas. O Papa Bento XVI sempre fez questão de demonstrar que a gente deve sempre iniciar as nossas preocupações no âmbito eclesial e também na nossa vida pessoal a partir de Deus. Nesse sentido, o seu apreço pela liturgia também se verifica. Ele costumava dizer que começar pela liturgia é começar a partir da primazia de Deus, desta realidade de que a graça de Deus nos precede sempre e ela é a que move toda a ação e todo o dinamismo da vida eclesial. E este Deus, segundo a visão do Papa Bento XVI, e também para o cristianismo em geral, é um Deus com características muito pessoais. Esse Deus, para Ratzinger, para Bento XVI, não é uma ideia, não é um código ético, uma doutrina meramente. Este Deus é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. Nesse sentido, é muito importante a gente se recordar do início do seu pontificado, da sua primeira carta encíclica, um texto programático, de todo o seu governo, Deus Caritas Est. Então ele começa pela primazia de Deus e pela identidade mais profunda e radical do Deus cristão, que é o amor. Eu estava ontem observando alguns testemunhos, inclusive da enfermeira que estava com o Papa Bento XVI nos instantes antes de seu falecimento, e o testemunho que me parece bastante interessante é de suas últimas palavras discerníveis. As últimas palavras discerníveis do Papa Bento XVI teriam sido: Senhor, eu te amo. E aqui está, digamos assim, o seu legado, Deus é amor e é alguém com quem nós nos relacionamos. Não é uma coisa, não é uma ideia, não é uma ideologia, mas uma pessoa que está viva e com a qual nós podemos nos relacionar. Muito interessante ouvir o senhor falar, padre, porque a gente percebe e a gente, ao pesquisar um pouco sobre a trajetória de Bento XVI, a gente acompanha análises de pessoas que, assim como o senhor, se dedicam a estudar o trabalho dele, as obras dele. E essas análises, em muitos casos, reforçam a ideia de profundidade e de clareza nas palavras dele em suas obras. Isso é, de fato, muito nítido, né? Sim, uma das características muito próprias dos escritos e também das conferências, das aulas de Ratzinger, de Bento XVI, é a clareza. Ele não tergiversa na defesa da verdade, na defesa da posição cristã católica. No entanto, ele não tem uma posição muito dura e muito rígida do ponto de vista do fechamento para o diálogo. Bento XVI foi um homem do diálogo, sempre muito aberto a conversar com posicionamentos diferentes, com pessoas que tinham horizontes diferentes. Quem de nós não se recorda de seu diálogo com Jürgen Habermas, que não tinha uma posição cristã? Quem de nós não se recorda, por exemplo, do diálogo de Ratzinger, que ficou muito famoso na Itália, com Paulo Flores d'Arcais, um ateu? Há também agora uma troca de correspondências dele com um matemático ateu, nesse tempo dele como Papa Emérito, que demonstra com toda evidência que Ratzinger, Bento XVI, foi um homem que tinha uma posição muito clara acerca da sua fé, da identidade da fé católica, da Igreja Católica, mas que estava sempre disposto
a dialogar. Ele foi professor de teologia fundamental. E a teologia fundamental, nós costumamos dizer, é uma teologia fronteiriça, uma teologia de fronteira. É uma teologia que está aberta a dialogar com o diferente, com o que tem uma postura, uma posição, uma cosmovisão diferente da nossa, mas esse diálogo não implica render-se, né? Não implica abandonar a sua própria posição, pelo contrário, implica um profundo conhecimento da sua própria posição para ter segurança e dar as razões de credibilidade da própria fé, da própria esperança. E Bento XVI foi um homem assim, um homem com profunda convicção, com profundo amor pela igreja, por Cristo, um defensor da fé, digamos assim, mas de uma maneira muito leve, de uma maneira muito alegre, de uma maneira muito propositiva. As suas pregações, as suas homilias, os seus escritos são muito propositivos. Ele se preocupava muito também com o anúncio alegre do Evangelho de Cristo, da compreensão do dogma e do anúncio desse dogma. E creio que no seu exercício de pastor, ele pôde demonstrar isso com muita clareza. Ele nunca tinha dedo em riste, ele sempre apresentava Cristo com uma beleza que movia, com uma beleza que nos arrastava a acreditar e nos aprofundar em nossa fé. O senhor mencionou aí que ele era bem aberto, né, a dialogar com várias pessoas de pensamentos diferentes e ele tinha seu posicionamento muito claro. E ele tinha um perfil bastante conservador, né? Mas existem muitas formas da gente interpretar quando a gente fala isso. Em que sentido esse conservador era mais visível, esse perfil dele? Exato. Olha, na época do Concílio Vaticano II, nós costumamos identificar algumas correntes, né, de pensamento. E ali a gente vê que o Ratzinger, ainda jovem, é difícil enquadrá-lo em alguma corrente, né? Ele acabou pertencendo a uma corrente da nova teologia, né, da Nouvelle Théologie, que tinha como característica muito própria o retorno às fontes cristãs. As fontes patrísticas, né? O Ratzinger era um grande conhecedor dos santos padres, das fontes bíblicas, a sua teologia também é uma teologia toda pautada nas Sagradas Escrituras, e também das fontes litúrgicas, não é? O patrimônio litúrgico da igreja é algo que toda evidência transparece, não é? Na vida de Bento XVI e Joseph Ratzinger. Então ele pertencia a este tipo de teologia que não se enquadrava nem numa perspectiva progressista, da Concilium, por exemplo, não é? da revista Concilium, e nem numa perspectiva, digamos assim, tradicionalista, representada pela corrente neotomista da Cúria Romana da época. Ratzinger, então, adotou uma postura bastante independente desses dois, digamos assim, polos, né? Seja um polo mais tradicionalista e um polo mais progressista. E acabou sendo visto, ultimamente, como uma perspectiva mais conservadora. Em que sentido, né, a sua pergunta, a gente pode interpretar esse conservadorismo em Ratzinger? Eu vejo, em primeiro lugar, a dimensão eclesiológica do conservadorismo de Ratzinger. Ele olha para a igreja como um único sujeito. Então, na compreensão de Ratzinger, não há duas igrejas, por exemplo, uma pré-conciliar e uma pós-conciliar. Há uma única igreja que é um sujeito vivo, orgânico, que se desenvolve e se reforma ao longo de toda a história. E, nesse sentido, nem tradicionalistas e nem progressistas conseguem concordar com ele, né? Porque os tradicionalistas têm saudades de uma igreja que ficou no passado. Os progressistas têm ojeriza dessa igreja que ficou no passado. Ratzinger adota essa ideia de unidade do sujeito eclesial, compreende que nós nos situamos no âmbito do mesmo corpo do Senhor, que, como é um corpo orgânico e vivo, está em contínua reforma. Ratzinger, então, nos ensina a importância de conservar a vida do rebanho. Então, a dimensão da conservação é importante. Conservar a vida do rebanho, conservar a nossa identidade, conservar o nosso patrimônio de fé, o depósito da fé. Ele contribuiu muito com isso quando esteve à frente da construção e consolidação do catecismo da Igreja Católica, a pedido do Papa São João Paulo II, por exemplo.
Mas isso não significa enrijecer os meios de comunicar o Evangelho de Cristo, as formas de vivenciar o Evangelho de Cristo, as formas também de transmitir a nossa fé. Então, a posição dele é mais complexa do que a gente pode imaginar quando falamos em, por exemplo, tradicionalismo e progressismo, né? Ele conjuga, ele harmoniza melhor os elementos de continuidade, de permanência, e os elementos de novidade, que vão se inserindo ao longo dos tempos, de acordo com as necessidades históricas de cada contexto contemporâneo. Perfeito, padre. Agora, a renúncia dele gerou muita repercussão. E aí, quando a gente começa a pesquisar sobre esse assunto, boa parte dos pesquisadores também falam que foi um gesto de humildade. Eu particularmente concordo. Qual que é a análise que o senhor consegue fazer com relação a essa renúncia? Sim. Olha, em primeiro lugar, o que a gente observa é que, de fato, para Bento XVI, ou melhor, para Ratzinger, ser Papa nunca foi uma coisa que estivesse em seu horizonte, não é? Ele serviu a Igreja a vida toda. E com o falecimento do Papa João Paulo II, né, ele era o decano do Colégio Cardinalício, ele presidiu as exéquias, etc., fez a sua homilia, né, Pro Elegendo Romano Pontifice. Naquela homilia ele foi bastante incisivo, falando da ditadura do relativismo, e já estava com uma idade mais avançada para ser eleito Papa. Os especialistas à época diziam que com esta homilia, Ratzinger, se tinha alguma chance de ser eleito Papa, ele teria jogado todas as chances por ralo abaixo, digamos assim, porque ele foi muito incisivo, muito claro, muito firme na sua homilia. E ele, de fato, tinha expectativa de, depois do conclave, retornar para a sua vida e poder escrever livros. Ele tinha projetos, escrever mais livros, etc. Qual não foi a sua própria surpresa quando ele se viu eleito, né, Papa? E então a imagem, segundo ele próprio, que lhe veio à mente quando foi eleito Papa, foi de uma guilhotina, isto é, a imagem de uma vida sacrificada. A partir daquele momento, ele era convidado pelo Senhor a renovar o seu sacrifício, a oferta de sua vida pelo bem da Igreja. Então, o papado para Ratzinger, para Bento XVI, nunca foi honra. O papado para Bento XVI foi sempre a entrega de si, o sacrifício de si. E ele via justamente essa entrega, esse sacrifício, enquanto ele tinha condições de ofertar, né, no sentido ativo que o ministério exige. É um ministério de governo, é um ministério que tem funções de Estado, é um ministério que precisa confirmar a fé dos irmãos nas diversas localidades do mundo, né, onde a fé cristã católica se situa. E quando ele recebeu o aviso dos médicos de que ele não podia mais viajar, não podia mais sair, não podia ter uma agenda mais tão ativa, ele repensou e meditou sobre a sua situação no exercício do ministério petrino. Ele, então, sabendo que não poderia, por exemplo, vir ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, ele achou que o povo católico tinha direito de ter um Papa junto de si, um Papa confirmando a sua fé. E aí, de fato, numa atitude de profunda humildade, ele renuncia ao exercício do ministério para se retirar em oração. Ele diz: olha, eu não saio da barca de Pedro. Eu continuo na barca de Pedro, servindo a Cristo e a sua igreja, mas de uma maneira diferente. Agora na oração, na meditação e na contemplação. E ele faz isso com bastante tranquilidade. Pode nos causar surpresa, mas ele próprio diz: olha, o meu espírito não ficou agitado. É claro que eu precisei pensar, ponderar muito, porque é uma decisão muito séria e muito grave. Mas eu tinha consciência de uma coisa, é o que ele falou na sua última catequese na Praça de São Pedro. Qual é a consciência dele? A consciência dele é a seguinte: a igreja não é minha, a igreja não é vossa, a igreja é do Senhor. Então ele tinha consciência de que ele não era proprietário da igreja nem da fé, que a igreja pertencia ao Senhor, que o Senhor iria prover um pastor segundo o seu coração após a sua renúncia, e é o que foi feito pela graça de Deus com o nosso Papa Francisco. Um gesto verdadeiro de amor à igreja, né? Padre Thales Maciel, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por compartilhar seu conhecimento. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Wilker. Agradeço o convite. Um grande abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau.